simplificar a vida do cidadão e, ao mesmo tempo, reduzir gastos. Motivada por uma ação do Ministério Público Federal em Uberlândia, a Justiça garante validade jurídica aos acordos extrajudiciais para o pagamento de pensão alimentícia. A decisão obriga a administração pública a aceitar os acordos como equivalentes às escrituras públicas de separação consensual feitas em cartório. Aline de Souza foi casada por 1 ano. O relacionamento não deu certo. O processo de separação aconteceu por meio de uma procuração e foi realizado em cartório. Foi um processo amigável, um processo rápido. E assim, foi por procuração. Eu não estava aqui no Brasil, então eu precisei fazer a procuração para fazer o divórcio no cartório. Mas foi um processo sem complicação nenhuma, um processo muito rápido. Este cartório em Uberlândia, Minas Gerais, emite em média 3 escrituras públicas de separação consensual diariamente. O procedimento é possível devido ao artigo 1124-A do Código de Processo Civil. O artigo simplificou o processo de separação ou divórcio consensual de casais sem filhos menores ou incapazes. Essa escritura, ela tem força, né? Conforme o artigo 1124-A do CPC, perante o registro civil, perante o registro de imóveis, né? Perante os órgãos competentes, ou no caso de uma partilha de um automóvel, né? Perante o DETRAN, perante o INSS, né? Então essa escritura funciona similarmente a um comando judicial. Em alguns casos, como por exemplo a definição de pagamento de pensão alimentícia, é necessária a intervenção do Ministério Público para que as partes cheguem a um acordo, que pode ser celebrado extrajudicialmente por meio de um processo instaurado pelo Ministério Público Federal ou estadual. É o chamado termo de ajustamento de conduta. Os pedidos autônomos de alimentos, o cidadão poderá solicitar ao Ministério Público a homologação. Essa solicitação pode estar representada por advogado ou não. O pedido pode ter um incapaz ou não, e a gente acha também que é sempre de pai para filho, mas pode ser um pedido de alimentos de filho para pai, que é possível também. Toda facilidade para o cidadão é empoderamento do poder de escolha. Isso aí que nós temos que acabar, às vezes, com esse poder burocrático. Então, a democracia, o Estado Democrático de Direitos, consiste justamente nessas opções de escolha. Ele poder optar, às vezes, pela via judicial, conforme for o entendimento dele, ou pela via do cartório, que terá um custo, porque o cartório tem um custo, ou pela via do Ministério Público, que não vai ter custo, pode ser incapaz e pode ser representado por advogado ou não, fica a critério do próprio cidadão. Alguns setores da administração pública, como a Receita Federal, se negavam a aceitar os termos de ajuste de conduta celebrados pelo Ministério Público. Em ação, o Ministério Público Federal defende que a postura da Receita Federal em casos como esse é ilegal. Na verdade, a Receita tem uma interpretação equivocada da lei. Ela restringe o abatimento tão somente essas transações, esses acordos que são feitos perante o oficial de cartório, ou seja, aquele que é feito por escritura pública. Se é feito perante o Ministério Público, ela não reconhece e não permite o abatimento. O procurador explica que com a validade jurídica dos acordos extrajudiciais de alimentos, muitos problemas podem ser solucionados rapidamente. Posso citar como exemplo o seguinte: um filho que se recusa a pagar pensão alimentícia para o pai. Chegando essa notícia ao Ministério Público Estadual, ele pode convocar o filho e transacionar, no sentido seguinte, que o filho pagaria um determinado valor para manter a subsistência do pai, ou seja, pagaria uma pensão alimentícia para o pai. Esse valor, que foi transacionado, ele pode sim ser abatido na base de cálculo do imposto de renda.